Oi, minha gente, e aí, como vocês estão? Deu uma sumida, né, gente? Esses últimos tempos passei por um susto aí, eu e minha família, né, com a Alice na barriga aqui. Com 32 semanas tomamos um susto, tivemos suspeitas de, enfim, bebê PIG, bebê com restrição de crescimento. Foram dias aí mais preocupantes, mas toda honra e toda glória a Deus, porque no final não, né, agora estou com 38 semanas e deu tudo certo, gente. Enfim, vou comentar com vocês, comentar toda a trajetória, como que foi, tá? Como que a gente suspeitou, o que eu fiz, né, esses últimos tempos aí, quais foram as medidas tomadas pra aumentar o percentil da minha bebê, gente. Então, bora lá e contar como que ela está agora, né, com 38 semanas aqui na minha barriga. Então, bora lá que eu vou contar tudo pra vocês, tá? Então, gente, tudo começou quando eu fui fazer ultrassom com 32, completando quase 32 semanas, tava com 31 e pouquinho. E nessa ultrassom, gente, o médico disse que o percentil da minha bebê tava baixo, tava tudo bem, placenta, né, enfim, tava mandando nutrientes direitinho pra minha bebê, só que ela estava com o percentil muito baixo. Então, gente, o percentil dela, pra vocês terem uma noção, gente, tava 7,4. Tava muito baixo. E assim que a gente viu, né, eu já mandei a foto da ultrassom pro meu médico e ele já mandou eu correr, né, pro consultório dele pra ele me examinar, enfim, ver quais medidas tomar. E aí fomos lá, fui no consultório dele, ele me passou várias medidas pra eu tomar, gente, então eu tive que ficar de repouso, tá? Até agora fiquei de repouso, tive que parar a academia, porque eu fazia academia, fazia caminhada, parei. Ele pediu, né, pra eu ficar de repouso. A alimentação, aumentar a ingestão de comida de verdade, né, aumentar mesmo, comer, mas falou, olha, come mesmo, mas come comida de verdade, comida saudáveis, né, legumes, carne vermelha, eu também comecei a comer, eu vi que aumentava o percentil, abacate, eu tava comendo abacate praticamente todos os dias, vitaminas de abacate puro, enfim, enjoei de abacate, gente, não consigo nem olhar pra cara do abacate, mas comi e acabei que, né, engordando um pouco mais, mas assim, comendo mesmo com mais comida de verdade, tá, gente? E aumentei também a ingestão também de carboidrato, mas carboidratos, enfim, arroz integral, arroz branco também, essas coisas, feijão, ferro. Ele também viu que o meu ferro tava um pouco baixo, aí eu comecei também a suplementar o ferro mesmo. Não tava, tipo, tão baixo assim, sabe? Não era uma coisa uau. Porém, gente, o ferro mesmo tão um pouquinho baixo só, o ideal era suplementar, né? Não precisei tomar aquela intravenosa, não. Só suplementar com comprimido mesmo já ajudou. E pra vocês verem, tava um pouquinho baixo e com certeza uma das causas da minha bebê estar com esse percentil baixo foi também, né, o ferro baixo. E, tipo, gente, a ferritina tava assim, pouquíssimo alterada, sabe? O normal era um valor e tava outro valor. Olha, gente, a minha ferritina, ela estava em 16, tá? 16 NGML. E o ferro sérico 53. E o ideal do ferro sérico era 50 e minha ferritina 16. Mas aqui tava falando entre 10 e 291 era o normal. Mas mesmo assim, o meu médico falou pra eu suplementar, né? Mesmo falando que aqui nas referências tava normal, o médico mandou suplementar a ferritina. E aí depois, gente, começou os acompanhamentos, gente. Eu tive que fazer ultrassom, né? Depois de uma semana eu fiz ultrassom. E dependendo do resultado, ele ia ver como iria me acompanhar. Aí eu fiz ultrassom, gente. E, claro, gente, eu tava preocupada, meu marido estava preocupado. Mas, no fundo, eu tava sentindo calma, porque eu sentia, assim, Deus sempre no controle. Porque, enfim, antes de engravidar, Deus sempre esteve no controle. Então, na minha gravidez, Ele sempre está no controle. Eu sei que Deus tem o melhor reservado pra gente, pra mim, pra minha bebê Alice, pra toda a minha família. E, querendo ou não, eu tava preocupada, mas no fundo eu tava me sentindo calma, sabe? Eu sentia que sim, que daria tudo certo, em nome de Jesus. E aí, gente, eu fiz a outra ultrassom, tive que ir no particular mesmo, não foi pelo plano, uma médica que o meu médico indicou, que era de confiança dele. E aí, gente, quando eu fui fazer uma semana depois, eu fui muito apreensiva, porque eu fiquei com medo dela não ter crescido, porque se ela não tivesse crescido, gente, eu teria que já tirar ela da barriga, porque ela não tava crescendo na barriga. E aí, nossa, foi por restrição de crescimento, né? E também, gente, esqueci de falar, eu também tomei, por prevenção, eu tomei a
aquela injeção, sabe, pra amadurecer o pulmão da bebê. Tomei 2 injeções. Você toma primeiro uma, né? Aí depois de 24 horas você toma outra. E doeu, tá? Você tomando no bumbum, gente, tá? E dói, tá? A injeção dói, gata. Só pra avisar, mas tinha que tomar, gente. Eu paguei na farmácia, né? Tive que pagar, não foi no posto. E aí, gente, quando eu fui nessa médica, já muito apreensiva, eu tava já com 32 semanas e 4 dias. E aí, gente, o percentil dela aumentou de 7 para 13,8. E foi descartada a restrição de crescimento. Ai, eu senti um alívio tão grande, gente. Eu agradeci tanto a Deus nessa hora. O percentil dela tava baixo ainda, porém a médica disse que tava tudo bem. Ela tava recebendo todos os nutrientes, né, normais lá. A placenta tava ok, líquido ok. Tudo ok, tudo bem, pela honra e glória do Senhor. Mas tinha que ter mais uma atenção, então ela indicou e falou com o doutor Arthur para acompanhar de 15 em 15 dias. Não precisava acompanhar toda semana. E ela não estava com restrição de crescimento, ela só era um bebê pequeno mesmo, né? Bebê pig, a princípio. E aí, fomos acompanhando, gente. E conforme foi acompanhando, né? Eu fui acompanhando a cada 15 dias. E aí, cada ultrassom era uma apreensão, gente. E o percentil dela, ó, com 34 semanas, aumentou para 26 já. Já foi aumentando cada vez mais, foi aumentando. E cara, eu não tava acreditando. Eu falei, meu, isso é um milagre de Deus também, com certeza. Além disso, foi feito, claro, eu fiz minha parte, né? Como eu falei pra vocês. Mas também, com certeza absoluta, tem o dedo de Deus. E aí, gente, depois... depois do percentil 3, ela foi pro 22. Depois pro 24... Não, depois pro 26. E hoje, gente, quando eu decidi gravar o vídeo, foi o dia que eu completei 38 semanas, né? Eu fiz ontem o ultrassom. E nesse ultrassom, gente, vocês têm noção que com 38 semanas o percentil dela foi pra... Então, e assim, aconteceu assim, gente, olha, eu não acredito, Deus é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. O médico disse que ela surpreendeu muito a gente, porque a gente achou que era um bebê pig, né? Super pequenininho, que teria que talvez tirar antes de 38 semanas ou com 38 semanas. Mas, gente, ela cresceu muito de uma semana, de 15 em 15 dias, sabe? A última ultrassom, ela tava com o percentil 24. Agora o percentil dela tá 40. 40! Vocês acreditam que a minha bebê cresceu assim? Eu fiquei, ai, gente, tão feliz. Tão feliz. Nossa, eu não acredito. Gente, Deus sempre não... Ai, Deus é muito maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Eu nem acreditei, sabe? Realmente foi um milagre. Um milagre. Tem sido um milagre. Enfim, a gravidez já é um milagre, né, gente? E agora é só aguardar minha pequena... aguardar ela, a hora dela chegar, né? Ela tá com o percentil 40 agora, tá com 3 quilos e 100 já, porque ela tava muito magrinha, tava com 2 quilos. O meu filho, gente, ele nasceu com 38 semanas, nasceu com 2,750, um peso ok, mas ele já nasceu mais magrinho, né? E ele nasceu com restrição de crescimento, foi uma cesárea de emergência. E eu tava muito apreensiva, com medo de acontecer isso com a Alice também. Mas, graças a Deus, por enquanto, com 38 semanas, ela já passou de 2 quilos, já tá com 3 quilos. Tá ótima, tá tudo bem aqui, graças a Deus, né? Tá tudo bem. E agora, gente, é só aguardar a gata querer vir, né? Esperar. Falta pouquinho, eu tô bem ansiosa, mas eu tô muito calma, né? Porque eu acredito que a parte mais tensa já passou, gente. Agora eu tô calma, ela já não é mais prematura, então ela pode vir quando ela quiser já, né? Com 38 semanas já não está mais prematura. Então, pode vir quando você quiser, minha Alice. E é isso, gente. Se você tá passando por isso, claro, procure seu médico, né? Sempre ter um acompanhamento com o médico, mas tenha fé que vai dar tudo certo. Meu primeiro filho foi um bebê pig, né? Então, gente... Pode acontecer, mas fica tranquila, tá? Que você vai conseguir. Então, fé em Deus que você vai conseguir, sim, chegar na gravidez. O bebê vai nascer forte e saudável.
tá? Eu sei que muitas mamães passam por isso, a gente fica muito apreensiva, mas vai dar tudo certo, né? E às vezes, gente, é só genético mesmo, sabe? Às vezes é só genético ou alguma coisinha que tem que arrumar lá. Presta atenção no ferro, sabe? Falem com o médico de vocês sobre isso, que o ferro é um motivo, sim, pro bebê estar crescendo menos, tá? Está ganhando menos peso, então fique atento a ferro e outras coisas, né? Tem que investigar, né, gente? Eu investiguei tudo, fiz várias baterias de exame novamente, né? E foquei na alimentação. Bom, e você já sabe, né, como eu contei o que eu fiz. A alimentação, né, gente? Comecei a comer mais comida de verdade, carne vermelha, abacate. Abacate ajuda muito, muito mesmo, gente. E comida de verdade, evitar besteiras, tá, gente? É comida de verdade, tá? E comidas saudáveis. Vitamina, o ferro certinho. E um acompanhamento com o seu médico, né? Ficar sempre de olho, tá, meus amores? E, claro, colocar sempre nas mãos de Deus, que eu sei que Ele tem o melhor reservado pra gente, pros nossos bebês, pros nossos filhos, tá bom? E beijo, gente, fiquem com Deus. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder vocês. E beijos, até o próximo vídeo.